Folia de Monte do Carmo, Folia de Reis, que bonito isso, hein? O mês de janeiro chega ao seu final com essa lembrança do giro da folia ali naquela cidade de Monte do Carmo, distante pouco mais de 100 quilômetros de Palmas, e que tem uma tradição cultural relevante, as manifestações tanto artísticas como históricas, fundamentais para o estado do Tocantins. Monte do Carmo, como você sabe, ela nasceu e floresceu no ciclo do ouro, aí no reinado. Ali na cidade, os funcionários do reino buscavam constantemente ali o ouro produzido na cidade. Era ouro que jorrava, segundo dizem os mais antigos, nas ruas. Quando chovia, Monte do Carmo, as pessoas corriam para as ruas para buscar ouro ali nas enxurradas. Monte do Carmo, a folia, já é tradicional. Aliás, muitas tradições, muitas manifestações culturais, muito patrimônio histórico do Estado está indo embora. Por exemplo, no Reino, a cidade de Porto Nacional nasceu ali com Félix Camoa, na travessia dos funcionários do Reino para buscar ouro em Monte do Carmo. Em Porto Nacional, ali, para atravessar o Ribeirão São João, porque não existia ponte, que era a ligação, ali você tinha que atravessar para poder ir para Monte do Carmo, o rei construiu ali na beira do Ribeirão São João uma passagem real, esculpida em pedra, para que as tropas, as carroças, pudessem atravessar o córrego e seguir em direção ao Monte do Carmo para buscar o ouro. Essa passagem real foi engolida pelo progresso, pela enchente do Rio Tocantins, com o lago da hidrelétrica, que se construiu em Lajeado. Então, evidentemente que o progresso não poderia ser paralisado por causa dessa passagem real, mas é uma lembrança para nos depararmos, nos confrontarmos com o nosso passado, onde as dificuldades eram enormes e as riquezas também. O reino explorou muito aqui o ouro de Monte do Carmo, sem deixar nada para o município. É esse Monte do Carmo que fechou esse mês de janeiro com essa folia de reis maravilhosa, a súcia, o giro da folia, tradicional na cidade e conservado por seus moradores e fazedores culturais. O Coisa Nossa começa agora. Bom, amigos, temos aqui hoje no Coisa Nossa uma guerreira aqui do estado do Tocantins, que é símbolo para a maioria da população do estado. E chegou, mostrou o que sabe e venceu. Bom dia, Ruth. Bom dia. Ruth, me conta a sua história, essa história de ex-quebradeira de coco e agora para essa posição que você conquistou aí. Pois é, eu sempre falo que eu sempre sonhei com algo muito grande na minha vida, né? E desde criança eu tinha esse sonho de estar dentro de um estúdio de televisão, de saber o que acontece, né, dentro da televisão. Eu queria ir para o mundo. E quando eu era criança, assim que na minha cidade chegou televisão, eu ficava andando na rua e querendo ouvir, se eu conseguia ouvir o que passava na TV, na rua, entendeu? Então aquilo já era uma fonte de inspiração para mim, eu fazer algo que, ou estudando, porque na verdade eu falava que eu queria ser repórter, jornalista, que era para mim estar dentro da televisão, e foi sendo cozinheira. Isso se deu aonde? Que cidade que teve esse início aí? Eu nasci em Porto Franco, mas eu fui criada na cidade de Aguiarnópolis, né? A divisa ali. Isso, Tocantins com Maranhão. E eu me casei muito cedo, na época eu tinha 14 anos, e aí eu fui morar no Bico do Papagaio, e lá no Bico do Papagaio a maior renda das mulheres é quebrar o coco babaçu, né? Que cidade você morou no Bico? Em Buriti do Tocantins. Buriti do Tocantins. Eu queria que você me informasse para a gente, tentasse explicar para a gente a conexão que existiria entre aquele trabalho seu de quebradeira de coco e hoje essa evolução sua como chefe reconhecida. Uma das minhas
como que eu vou dizer? Não é minha meta, mas a minha história de vida, ela tem que ir junto com meus pratos. E uma delas é a história da quebradeira de coco, porque quase todos os meus pratos têm o leite babaçu, tem o azeite de coco, tem a história das quebradeiras de coco. Eu conto a história da minha mãe, dessas mulheres, a minha história dentro da minha comida, dentro dos meus pratos. E eu tenho um prato chamado Pai e Mãe, que o peixe é o meu pai e o arroz é minha mãe, que é um arroz de leite de coco babaçu, e um peixe assado na palha de banana. E eu acho que todo o diferencial da minha história, dos prêmios, do reconhecimento, é porque não é só a comida que eu faço. É uma comida com história, é uma comida que vem com muito afeto, com muito amor também. Eu cheguei em Palmas com 17 anos, para chegar até aqui ao prêmio. Cheguei em Palmas com 17 anos, já com 2 filhas. Aos 20 anos já tinha 4 filhos aqui em Palmas. 20 anos, 4 filhos? 20 anos, 4 filhos. Me casei aos 14, fui mãe aos 15. Eu sei que 20 anos eu já tinha 4 filhos. Típico das mulheres do Maranhão, norte de Goiás e do Maranhão. E do Maranhão. Então, o que naquele tempo tinha muito filho para ajudar na labuta, que os filhos, os mais velhos, ajudavam a criar os mais novos. E hoje é bom para o Bolsa Família, né? E aí, eu morava no barraquinho de lona, lá no Aureni 2. Quando eu cheguei aos 40 anos, eu falava que ia ser a minha independência. Sempre eu tive isso. Quando chegar aos 40 anos, eu não tive a fase de adolescência, eu não tive a fase dos 18 de entrar para a fase adulta, eu não tive isso. Eu já peguei uma responsabilidade aos 14 anos. Balada nem pensar. Nunca. E aí o que acontece? Quando eu cheguei aos 40 anos, eu falei, agora eu decido o que eu quero para a minha vida. Estou metade da vida, que aqui no meu livro fala também isso, que eu tenho aqui o primeiro livro, né? E a doutora Isabela escreveu o prefácio A Mulher que Eu Queria Ser, né? Um breve retrato de Ruth Almeida. E aí eu relatei para ela isso, que quando eu me deparei com a metade da vida, aos 40 anos, eu falei, pronto, ou eu faço algo, ou eu vou morrer desse jeito. E eu vou meter a cara. Que foi quando eu me inscrevi no reality, no GNT, e quando eu cheguei lá que eu comecei a expressar, porque o tema era cozinha brasileira, e quando eu comecei a falar de onde eu vim, dar os depoimentos, e quando eu entrei dentro do estúdio, que eu vi o Brasil dentro dos potes, até peixe traíra tinha lá, para você ver o tanto que estava o Brasil e os rios dentro do estúdio, e ali eu conhecia quase tudo, porque às vezes a gente tem um dom, sabe o que... tem certeza do que sabe fazer, mas tem medo de colocar isso para fora. E quando eu coloquei todo o meu sentimento ali dentro da comida, e eles comiam, os jurados vinham e falavam, isso aqui é minha mãe, isso aqui é minha avó, isso aqui não existe mais. Eu falei, poxa, existe, porque eu estou aqui. E aí, para cá, para o Nordeste, para o Norte, é cultura o que eu sei. Eu sempre falo que Deus fala comigo dormindo. E eu tive um sonho que eu saía do anonimato num programa de televisão. E era para eu me inscrever. E aí a minha filha me inscreveu, que eu não sabia mexer com nada de tecnologia, dessas coisas. Ela gravou vídeo e eu mandei. Eu sempre falava para elas que eu queria um dia sair do anonimato. Elas falavam para mim, mãe, a senhora cozinha muito. Você se inscreveu, foi selecionada? Olha, no dia que eu me inscrevi, 3 dias depois, já entraram em contato comigo. E depois do reality, já fui convidada para participar de vários realities nacionais, mas aí é uma questão você tem que ter muito equilíbrio emocional quando você se confina dentro de um reality, e para ouvir críticas, para ouvir elogios, para muitas coisas não subir a cabeça, para você não criar expectativa. Às vezes você cria uma expectativa lá em cima e não é aquilo. Essa trajetória sua, essa luta sua, esse crescimento seu, até intuitivo, como você diz, esses prêmios que você conquistou, a gente está vendo muitos prêmios que você conquistou, elas
eles podem estar motivando pessoas com histórias de dificuldades e vidas semelhantes a seguir essa mesma direção que você tomou, assim, partiu para frente mesmo com as dificuldades, foi atrás dos seus sonhos. Você acha que essa trajetória, essa história sua pode estar influenciando pessoas a se movimentarem em busca do sonho, com as pessoas lá, os quilombolas, os indígenas e as pessoas na cidade também que não estão dentro dessas manifestações culturais? Olha, eu fico feliz quando eu vou para as palestras. Eu agora estou trabalhando muitos festivais gastronômicos locais. E quando eu ministro as oficinas, as mulheres vêm até a mim e falam: Ruth, eu te ouvi, eu estou hoje seguindo os teus passos, você é minha inspiração. Então, é isso que eu falo. Você, às vezes, está com todo o seu sentimento, com toda a sua profissão, com tudo dentro de você. Mas aí você tem medo de quê? De se expressar. E aí, quando eu falo para essas mulheres, que a maioria são mulheres, que elas começam a se expressar no que elas sentem, no que elas sabem cozinhar, na história de sua família, de sua mãe, é muito lindo. Eu tenho uma amiga que hoje se tornou uma grande amiga, que foi dentro de uma oficina em Miracema. Ela é de Miranorte, Tocantins, tem 5 filhos, e sempre ela gostou de cozinhar, mas sempre ela teve medo. Porque as pessoas sempre falavam para ela que ela nunca tinha tido um curso, ela não sabia isso, não sabia aquilo. E nessa oficina que eu ministrei, ela começava a olhar para mim e chorar. Porque a minha história era a história dela. E a partir desse momento que ela ouviu essa história, e ela disse que pensou: poxa, deu certo com ela. Eu vou também. E hoje ela trabalha de cozinheira com as filhas, vivia numa situação de risco, de vulnerabilidade social. Hoje, com o trabalho dela de cozinheira, junto com a filha dela, que na época tinha 15 anos, já está fazendo 18 anos, estão construindo a casa com o trabalho. Ruth, como que as pessoas fazem para entrar em contato com você, para receber essa simpatia e esses conhecimentos adquiridos por você? Como é que a pessoa faz para entrar em contato, para uma palestra? E que isso é importante, inclusive, até para o poder público, né? Porque você termina ao incentivar essas pessoas a saírem da inércia, né? Nós temos o nosso Instagram, que é o Chef Ruth, @chefruth, e tem o telefone de contato, que é o 63 98442-3516. A gente agradece a sua participação aqui. Os telespectadores com certeza ficaram satisfeitos com essa história de vida sua, tá? Se quiser fazer algum agradecimento, alguns cumprimentos. Eu quero agradecer, sim, porque esse prêmio, ele foi um prêmio que mais de 50% dele foram dos internautas, e eu falo que foi o Brasil inteiro. Então, da parte que foi dos internautas, eu tive dos outros participantes, dos outros concorrentes, 75% dos votos. Então, são pessoas que se conectam com a minha história, com o meu trabalho, são pessoas que querem, né, que a gastronomia brasileira, na verdade, porque hoje eu tenho esse prêmio é melhor chefe do Brasil. Muito obrigado, Ruth, você merece. Aliás, você, como já disse, você nos representa. E você aí, está carregando uma bola de ferro nos pés? Mire-se na trajetória, na história dessa guerreira que saiu lá do bico do papagaio para alcançar o seu sonho já realizado aí em nível nacional e vencedora de prêmios na gastronomia. Mais que gastronomia, um ato político de resistência em favor das manifestações culturais do estado do Tocantins, tão dilapidadas e mal conservadas pelos nossos governantes. O Coisa Nossa volta já já.
Bom, este ano, para a classe artística, promete. Pode ser implementada a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, ou seja, vai chegar mais auxílios, mais patrocínios federais para a classe artística aí, que com essa pandemia passou maus pedaços aí por causa da proibição de concentração pública, não é? Então isso criou problema realmente para quem vive de arte, para quem vive da cultura, não só no estado, mas no Brasil. Então é uma situação, e a população, como se sabe, o povo, ele não pode viver sem cultura, sem arte, né? Na verdade, a cultura e a arte é a alma de um povo, é quase como se fosse o seu DNA, ou seja, se você não valoriza suas manifestações culturais e artísticas, você termina não valorizando sua vida, os seus antepassados. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar essa questão cultural. Para falar desses projetos desse ano, nós trouxemos aqui um grande conhecedor do assunto, Ronaldo Teixeira. Bom dia. Bom dia, Luiz. Obrigado demais pela nova oportunidade. Ronaldo, então o ano de 2022 pode ser bem melhor para todo mundo, não? Luiz, a gente espera que sim. Lembrando a outra vez que eu estive aqui para falar da antologia Tocantina, eu falei que a arte nos salvou nessa pandemia. Eu acho que muita gente deixou de dar um tiro na cabeça por causa da questão da arte, né? Via online, via internet, né? Os nossos congressistas estão brigando por essa pauta, né? Então aprovou ano passado a Lei Aldir Blanc e a Comissão de Justiça no Congresso já aprovou a Lei Paulo Gustavo, que prevê mais de 3 bilhões de reais para estados e municípios em todo o Brasil, para aplicar justamente em auxílio financeiro, ajuda financeira às instituições culturais, casas, teatro, etc. E também a prática de editais, de fomento da produção individual e coletiva nas mais variadas áreas, né? E a Lei Aldir Blanc II, para suplantar o Sistema Nacional de Cultura que foi desmontado, ela prevê anualmente também quase 4 bilhões de reais para a cultura em todo o país. Então a gente vê com muito bons olhos que deve vir esse ano, 2022, muitos editais aqui para o Tocantins também. É difícil montar um projeto? Como é que é isso? Você estava me falando que você está com uma oficina agora disso? No edital PROMIC, que é aqui do Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Palmas, via Fundação Cultural, eu consegui aprovar o circuito oficineiro, oficinas de formatação de projetos culturais, que eram 4 oficinas presenciais nas 4 regiões diferentes de Palmas. Em uma, inclusive, foi em Taquaralto. E eu queria, apesar da pandemia, e foi adiado, foi 2020, fizemos agora em 2021, e eu queria presencial para ver o feedback e para ver a minha didática, etc., na aplicação dessa oficina. E eu simplifiquei agora, estou oferecendo a versão online, a oficina de formatação de projetos culturais. Porque a gente sabe que o artista ele tem uma boa ideia, um bom produto na cabeça, mas às vezes tem dificuldade de colocar no papel, Luiz. Hoje não é mais nem papel, que é a internet, você tem que só digitar lá. Mas também é decupar a sua ideia, o seu projeto que está bonito ali na cabeça, mas na hora de fazer uma apresentação do projeto, uma justificativa bacana, ele não consegue de fechar uma ficha técnica legal, uma planilha financeira. Então precisa de um auxílio de um especialista, na verdade, né? Para montar esse projeto. É como uma licitação, né? Não, mas dá para aprender, Luiz. É por isso que eu estou oferecendo, e a gente está oferecendo via online. Eu quero fazer agora em março, em 2 dias, porque ela é meia longa. Nós estamos cobrando o valor da inscrição individual de R$50. É barato. Como é que a pessoa faz para inscrever? É só me contatar no WhatsApp 99230 3182. 99230 3182. Nós vamos realizar ela online aí, porque aí atinge todo o estado praticamente, mas nós já estamos em conversações com vários municípios, Gurupi, Araguaína, Paraíso, para levar essa oficina também de forma presencial, mesmo agora voltando um pouco da pandemia, mas com os cuidados sanitários necessários. No ano passado, assim, acho que em função da burocracia, né, parece que a Lei Aldir Blanc teve algum momento aqui no estado que ela teve problemas. Por exemplo, o governo chegou a devolver dinheiro, a não gastar. Pode melhorar? Você acha que vai otimizar? Pode, nessa Lei Aldir Blanc 2 agora, você acha que o estado já aprimorou-se nessa avaliação? Porque houve muita discussão no passado, inclusive até de subnotas, recursos e coisa e tal, né? O governo, por meio da DETUC, ela se perdeu no início do processo. Assim como muitas prefeituras também, teve outros problemas no país também,
porque ela chegou em cima de uma virada de pleito. Então, muito prefeito mesmo, eu ouvi falar aqui de prefeito do município aqui de Tocantins, falar assim, eu não vou pegar esse recurso, porque está em cima demais para prestar conta. Porque aí depois foi voltando a questão do alargamento, né, do adiamento da prestação de conta, do uso desse dinheiro. A ADETUC, ela se complicou no início, porque ela lançou primeiro um edital geral, aí depois teve que lançar os editais por áreas, né? E os dinheiros foram para o município, alguns já se tornaram, mas agora, com o alongamento da aplicação da lei, os municípios que não utilizaram pediram esse recurso, o estorno, pediram esse dinheiro de novo e utilizaram. Praticamente não houve retorno da ADETUC, do governo do estado. Por quê? Porque ela utilizou nessa segunda etapa, que chamou até suplentes também, né, que ficaram suplentes do primeiro edital, que foi um erro, porque um edital de emergencial de cultura não pode ter suplência. Não pode ter suplente. Claro, você tem que pegar o dinheiro e vamos fechar as ações ou produtos ou serviços que a lei se propõe. A gente está confiante que esse ano 2022, além disso, que seja mais ágil e mais pontual, que seja também menos burocrático, Luiz, porque, como eu falei, um edital emergencial, a ADETUC também pecou pelo excesso de burocracia que colocou no edital emergencial, cara. O músico, o coitado do músico, tá vendendo o seu instrumento para pagar o arroz, cara. Eu conversei com artistas que tiveram que contratar agências de produtoras e coisa e tal, para poder montar o projeto, para poder apresentar no poder público. Isso termina encarecendo um pouco e aí tirando recurso da própria obra em si, não? O nosso artista geralmente tem uma ideia muito boa na cabeça, mas tem dificuldade em colocar no papel. E a minha oficina, Luiz, é uma oficina prática, eu entrego tudo. Ela tem todos os passos, ela tem a apresentação, ela tem a justificativa, ela tem a planilha financeira, ela tem a ficha técnica, ela tem até o cálculo de retenção de imposto de renda de pessoa física. Muita gente se estourou aí nos editais porque esqueceu disso. Quando começa a sua oficina? Aonde vai ser a sua oficina? E quando começam as inscrições? A oficina de formatação de projetos culturais, comigo, Ronaldo Coelho Teixeira, ela vai ser via online em 2 dias de março. Ainda não definimos a data, porque nós queremos ver esse feedback, como é que está essa demanda. Nós abrimos as inscrições via WhatsApp 99230 3182, quem tiver interesse, celular e WhatsApp, 99230 3182, comigo. As vagas são limitadas. E a gente vai fazer via Google Meet, Luiz. Então, a pessoa do conforto da sua casa, vamos fazer no começo de semana, geralmente à noite, para dar tempo das pessoas que trabalham, que têm outros afazeres durante o dia, fazer a oficina de forma tranquila e razoável. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no nosso programa, que acrescentei muito e creio que deve ajudar aos artistas aí na viabilização dos seus projetos aí nessa fase de muita falta de grana, não é verdade? Luiz, eu que agradeço demais. Eu acho que a cultura é tudo e nós temos que brigar também por essas políticas de cultura permanente, como vem aí a lei Aldir Blanc II. Não deixe de participar, passe lá na oficina, pode ser relevante para você, pode acrescentar você, pode te ajudar, pode facilitar a obtenção, a aprovação de seus projetos aí no poder público, que esse ano, como disse o Ronaldo, tem aí ali a Aldir Blanc II, e o projeto Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, não é verdade? Aí a gente volta já já. O estado do Tocantins é considerado um estado agropecuário, ou seja, a vocação do estado é agropecuária. Agora, hoje a gente já vê nas fazendas as pessoas tocando gado de motinhas, né? de lambretas, aquela coisa toda, quando vai ficando para trás essa manifestação artística e até cultural do berrante, né? Lembra-se do berrante de Madalena? Pois é. Então nós temos aqui o João Pedro, que é um berranteiro de Miracema,
e que começou a tocar berrante, pensa bem, com 3 anos de idade. Saiu da roça, foi estudar, mas continua mantendo, como muita gente, como a maioria das pessoas do ex-norte de Goiás e hoje tocantinense, continua mantendo as suas raízes. É aquela história, ele foi para a cidade, saiu da roça, mas a roça não saiu de dentro dele. Bom dia, João Pedro, tudo bem? Tudo jóia. João Pedro, que história bacana, hein? Quando começou o seu interesse por berrante? Minha família sempre foi as raízes, sempre da fazenda, né? Daí, toda a vida criado junto com gado, junto dentro da fazenda. Desde uns 3 anos de idade eu já comecei. Meu pai toca também, e aí eu vendo ele tocar, eu tenho que tocar também. É de família, né? Ô, João Pedro, assim, você que já está nessa história aí, muita gente não sabe, mas há uma relação muito forte entre o gado, o berrante e o boiadeiro, né? Sim. Por que você acha que o boi segue o berrante? O som do berrante é um som muito grave, né? Então, você sabendo tocar ele, o jeito de chamar o boi, ele parece então tipo o berro do boi. Então ele vai entender como que, geralmente, quem toca o berrante dá o nome ponteiro. Ponteiro? Ponteiro, é o tocador de berrante. Ele vai na frente, vai indo a manada de gado, aí ele vai lá na frente. Então ele vai tocando, aí vai como se fosse berrando e chamando a boiada para ir. Me dê explicação. Assim, o berrante, dependendo da forma que você toca o berrante, o boi anda mais rápido e mais devagar? Tem uma forma, tem alguma relação? Não. Em questão do boi, não. Tem... A boiada. Isso, em questão da boiada, não. Tem questão dos outros peões. Certo. Tipo, eu vou chamar ele, aí eu toco um tipo de toque. Chamar os peões? Chamar os Como peões. Como é que toca dos peões, para chamar os peões? Aqui ele já sabe que é um alerta que eu tô dando. E aí... Que o ponteiro vai na frente. É para dizer que tem algum boi saindo da boiada? Saindo, aí tem uma ponte, tem um atoleiro, uma passagem dentro do riacho, do rio. Aí eu tô na frente, a minha visão, aí esse é o recado que eu dou pros outros, pros demais. Entendi. Então você é como se fosse o líder da boiada? Isso, eu tô na frente, eu tô chamando a boiada e em questão do caso vai passar uma ponte, alguma coisa, eu tô dando um alerta. Vem um carro lá na frente. Isso. Aí você dá esse alerta para os Aí ele segura a boiada mais, ou aí já presta atenção, talvez vem conversando ou gritando boi, daí ele já presta atenção, que eu já dei esse alerta. E o boi entende muito bem esse recado, o boi, por exemplo. Ele entende que o boi não é toda boiada que vai entender, né? O berrante, porque tem que ter o costume do manejo com o gado, você tem que... Então o gado tem que estar acostumado, por exemplo, com o som do berrante, né? É igual você vai tocar, seja numa chacrinha pequena, você vai tocar o gado a pé. É só trocar ali de pasta, alguma coisa. Tem gado que aceita, tem outro que já é acostumado só a cavalo, aí já vai estranhar, e aí em relação do berrante é a mesma coisa. Então o berrante depende então da forma de manejo do gado. Da forma de manejo do gado, isso aí, do seu dia a dia com ele, que aí ele vai acostumar com o berrante, com o barulho, e vai saber o que você quer. Meu Pedro, você disse que saiu da roça e foi estudar em Miracema, né? Você fez o 2º grau, aquela coisa toda. Mas você ainda volta para a roça para tocar gado, para matar Volto. Aí atualmente eu tô como operador de máquina. Aí eu vou para a cidade, passo a semana todinha na fazenda e venho o final de semana para a cidade. Aí lá na fazenda que eu trabalho é produção de soja e também tem uma área que é de bovino, destinada a bovinos. Então tocar berrante realmente a pessoa tem que ter não só a vontade de tocar. Tem que ter o dom e paciência para tentar e insistir, até que consegue. Eu, por exemplo, já tentei tocar berrante, não sai nada, não sai nada. Parece que é uma forma Tem. Né? Tem o jeito para fazer com o lábio para sair o som. Não é só soprar. Muitas pessoas pensam que você só sopra, mas não é não. Vamos para encerrar, vamos tocar um berrante para esse povo ver como é que é berrante. Se você está aguardando o Papo de Matuto, não perdeu por esperar. Acompanhe aí o Matutando de hoje.
Uma pessoa me parou na rua e disse o seguinte: tu tá pensando em ser candidato? Eu vou te dar uns conselhos. Não perde teu tempo com um partido pequeno, não. Com essa gente que defende cidadania, direitos constitucionais, que tenta convencer as pessoas dos seus direitos sociais, que fica defendendo projetos sociais de governo. Não perde tempo com essa gente, não. Pobre não gosta de pobre. Pobre gosta de rico. E rico não gosta de quem está misturado com esses pequenininhos, essa gente pobre. Cola no grandão, no esquema graúdo, no esquemão dos partidões que tem gente com mandato, mesmo que seja gente corrupta, não importa. O importante é isso aqui, ó. Ter dinheiro, estrutura para disputar eleição, para comprar apoio, para comprar voto, para comprar liderança. Compra uns pastores também. Tem muitos que se vendem aí. Não cola pastorzinho, pequenininho, ligado a essa gente social. Não. Isso não dá camisa. Cola nos graudões, que estão ligados nos graudões. Deixa que esses pastores graudões te levem nos cultos. Deixa ser batizado nas águas. Grita, aleluia, aleluia, irmão. Isso cola. Pobre gosta de ser enganado, de hipocrisia, de mentira. Quando tu for fazer algum discurso defendendo o pobre, faz nos lugares mais apropriados e momentaneamente ali. Não vai ampliar muito esse discurso não, porque senão os ricos vão te podar, vão te cortar. Tá certo? Pobre age como a barata que vota no chinelo, mesmo sabendo que vai ser pisoteado. Essa pessoa me disse isso e eu fiquei me perguntando, será? O Poesia Hoje dessa semana vem do padre Marco Aurélio com o seu poema Abrasador, uma contribuição e tanto a você e a nós todos que estamos aqui. Plantado dentro de nós, sentido em forma de dor, reflete uma sarça ardente, um fogo abrasador, um grito inacessível que a vida diz que é amor. O que parece ser dor é remédio e consolação, fustiga das razões da vida, um magma em erupção, mistura de sonho e pavor, sanidade e obsessão. Um já e um ainda não, já sendo sem mesmo saber, de modo insilenciável, no hausto de um mesmo ser, brindando no cálice da vida o que a vida deseja beber. E o programa Coisa Nossa dessa semana fica por aqui. Nele você conheceu a história da Ruth Almeida, uma quilombola, quebradeira de coco, participante de reality show nacional, uma guerreira. Você viu também a história do João Pedro, um berranteiro, e o Ronaldo Coelho Teixeira, com informações bacanas para o setor cultural. Fique com Deus esta semana e aprecie aí a Folia de Reis na atividade de Monte do Carmo, que você vê em seguida, que aconteceu no último dia 6 de janeiro naquela cidade.